E agora eu tenho o prazer de chamar para o palco da Tray Experience um verdadeiro parceiro da Tray. Ele é muito mais do que um cliente da plataforma. Ele dá sugestões, ele apoia os nossos projetos, ele dá consultoria para outros lojistas e ele é o rei dos grupos de WhatsApp da Tray. E aqui ele vai contar para todos nós se é possível obter sucesso no e-commerce com pouco investimento. O CEO da CPAP Care, Jefferson Alencar. E aí, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Algumas pessoas me conhecem, outras não, estão me conhecendo agora. Sou Jefferson Alencar, conhecido como Jeff nos grupos, sou gerente de e-commerce. O assunto que eu vou falar aqui hoje, para muitos que tentaram, talvez pode ser uma dor de cabeça, que é iniciar o e-commerce com pouco investimento. Mas talvez tenha 50 pessoas aqui, uma pessoa conseguiu, que foi eu. E é possível, sim, é possível, né? Então, vamos lá. Então, meu nome é Jefferson Alencar, eu sou gerente geral nacional da CPAP Care, uma empresa afiliada em Goiânia, Goiás, com matriz. Tenho 30 anos e sou da cidade de Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul. Eu atualmente gerencio a CPAP Care há 15 horas. Então, eu estou há 15 horas da empresa, faço tudo à distância. Então, esse é o meu maior trabalho hoje em dia, gerenciar a loja física e o e-commerce há 15 horas da empresa. E aí vem a pergunta, né? Que eu até já dei um spoiler no início. É possível obter o sucesso no e-commerce com pouco investimento? Eu converso diariamente com milhões de pessoas. Milhões não, né? Jeito de falar. Mas converso diariamente com várias pessoas e muitas pessoas falam para mim, não é possível. Eu tenho que investir 10 mil, eu tenho que investir 5 mil, eu tenho que investir 2 mil reais. E um dos fatos é possível sim. Então, eu estou, os 2 anos de empresa, estou lá tentando buscar ferramentas que sejam a custo-benefício, um percentual legal para praticar preço. Estou tentando buscar soluções, estou tentando ajudar o pessoal e sim, é possível o sucesso. Hoje em dia, a CPAP Care, a gente conseguiu esse sucesso por conta do investimento que a gente teve baixo. Então, o nosso custo-benefício foi praticamente assim, se eu chegar a falar para vocês hoje, tipo, de início, a nossa mensalidade, com todas as ferramentas que a gente gastava, a gente tinha um investimento de R$150 mensais para o nosso início de e-commerce e aí sim iniciar o sucesso, que é o que eu prezo sempre, economizar, né? E aí eu vou tentar falar um pouco da fórmula que eu utilizei na CPAP Care e que eu passo para todas as pessoas que eu estou ajudando. Tem algumas pessoas sentadas aqui que eu já ajudei as lojas deles sem custo nenhum. E é mais ou menos o fluxo que eu sigo desde o primeiro dia que eu sentei na frente do computador e comecei a cadastrar o primeiro produto na Tray para iniciar a empresa CPAP Care, né? Então, o primeiro ponto para essa fórmula que a gente utilizou foi o planejamento. Eu, como um militar que fui há 8 anos, servi o Exército, eu sigo muito por isso. Planejamento. E foi uma das coisas que eu linkei com o e-commerce. Então, hoje em dia, tudo que eu vou fazer está planejado, está no papel, está no rascunho. Meu e-commerce tem um risco de chargeback porque é muito alto. Beleza, está lá no ponto de risco. Meu e-commerce ele é um nicho específico, tem 40 variações do produto, eu preciso muito disso, está ali, meu planejamento. Como que eu vou organizar isso? Planejamento, está tudo no papel. Eu sou o cara que vivo o virtual, só que trabalho só com papéis. Então, eu estou ali com a caneta o dia todo, gastando caneta. Fico até feliz quando a Tray me manda uns brindes nas canetas, porque eu uso muita caneta e uso muito papel fazendo planejamento, né? Então, seguindo a linha da CPAP Care como um case de sucesso, o nosso planejamento, a gente iniciou primeiro com foco na plataforma de e-commerce. Já tinha nossos concorrentes, a gente tinha uma visão do mercado
Então, a gente começou a analisar, vamos chegar aonde? Chegar numa plataforma de e-commerce. Então, relacionei tudo, coloquei no papel minhas necessidades, a curto e a longo prazo, sigo muito isso também, a curto e a longo prazo. Não sou de ficar defendendo plataforma, então comecei a relacionar isso, testando, planejando e alinhando a isso. O que eu vejo muitas pessoas hoje em dia nessa parte do planejamento 10 amigos meus fizeram sucesso numa plataforma de e-commerce. Só que o nicho dessa pessoa que talvez está tentando entrar no e-commerce é totalmente diferente. Talvez essas 10 pessoas que estão na plataforma não vai atender a necessidade da plataforma. Então, ela tem que ir atrás desse custo-benefício, né? Então, relacionar as necessidades. Aí, começamos a relacionar as necessidades, busca por plataforma, testar, e colocamos num planejamento de uns 3 meses que a gente tinha que chegar numa plataforma, cadastrar todos os produtos e estar no orgânico, pelo menos. Então, foi nosso planejamento inicial. Segundo ponto, foco. Então, como eu disse, fui militar há tempo atrás, então coloquei como foco minha vida o e-commerce. Então, todo dia, nesses 3 meses, eu estava acordando 6 horas da manhã e estava dormindo meia-noite. Então, eu comecei a viver o e-commerce. Na época, até eu namorava, né? Troquei minha namorada pelo e-commerce. Abandonei minha namorada. Tive que fazer isso para mim ter o sucesso. Hoje em dia, ela não está mais comigo, então ela não viveu o meu sucesso, né? Mas eu estou feliz, então, de resto, está tranquilo. Então, comecei a viver o foco, né? Focando na plataforma e com milhões de dificuldades. Eu sou da área de TI, sou formado em análise de sistemas, né? Mas tenho milhões de dificuldades. Todos nós de e-commerce hoje em dia tem barreiras que o nosso nicho apresenta. E meu nicho, por ser na área de apneia do sono, é um nicho muito específico que demanda características, atributos, né? Então, focado ali, estudando todo dia, no meu planejamento eu coloquei, o primeiro ponto do meu planejamento alinhado com foco era estudo. Então, comecei a estudar, procurar na internet, escutar pessoas que já estavam no e-commerce, para mim tirar milhões de dúvidas, tinha milhões de dúvidas mesmo, então, com esse alinhamento do foco com o planejamento, eu consegui um desempenho melhor com o alinhamento de outras pessoas que já estavam no mercado. Então, e sem gastar dinheiro, né? Eu queria tirar informações deles e não queria gastar porque o nosso custo era 0 de investimento. A gente tinha que investir em torno de R$200 mensais, que seriam nossa empresa, praticamente trabalhando sem loja física no início. Terceiro ponto que alinha a largar a namorada veio a dedicação. Então, comecei a me dedicar ao e-commerce. Das pessoas que eu ajudo hoje, de 10 pessoas, umas 8 pessoas, ela não se dedica. Às vezes até tem o planejamento, tem o foco, mas a parte da dedicação peca muito. Então, se nesse terceiro nível você não ter dedicação, você não vai ter sucesso no final. Você pode aplicar essa dedicação em dinheiro, seria um custo, né? Você estaria investindo em outras pessoas, estaria talvez pagando uma mensalidade ali para uma pessoa, que seria uma parte que você mesmo pode fazer, a dedicação, alinhado a tudo isso. E o quarto ponto, a prática. Então, aí que é o trabalho mesmo, né? Então, a gente utilizou 3 meses para alinhar um sistema gerencial, alinhar uma plataforma. Estudo de mercado a gente já tinha feito na parte de planejamento, então foi 1 mês antes do início. E aí que foi um ponto legal também nesse estudo de mercado, porque aí a gente já viu as dificuldades que os nossos concorrentes estavam tendo. A gente fazia pedido nas outras lojas de R$5, R$6, produtos de acessório, para ver como que era o trabalho deles. Então, eu vi concorrentes meus com dificuldades em mandar e-mail, em avisar sobre o rastreio. Teve concorrente meu que avisou sobre o rastreio depois de 8 dias que o produto já tinha chegado. Então, a gente alinhou todos esses pontos e colocou lá no planejamento que a gente teria que ter algo que daria um retorno aos nossos clientes. O cliente comprou hoje, amanhã ele já tem o retorno do rastreio, todo esse controle. Então, a gente utilizou as partes negativas na prática, já aplicando na parte da prática lá no planejamento também, beleza? E, por fim, depois de todo esse trabalho, desses 4 pontos de sucesso, a gente chegou ao sucesso. Hoje,
A gente fatura em torno de 2 milhões anuais, a gente tem um fluxo de pedidos com um custo-benefício super baixo, porque no nosso primeiro ano a gente chegou a faturar em torno de 1,5 milhão, mais ou menos, e tudo com custo baixo. A gente gastava por mês de plataforma e sistema gerencial em torno de R$ 150, mas foi algo que foi planejado para isso. Então, muita gente me pergunta, é loucura? É loucura, sim, é loucura. Mas se você se planeja, se você tem foco, tem dedicação e tem prática, você chega nisso. Hoje em dia eu vejo pessoas investindo R$ 10 mil no e-commerce de início, em marketing, em várias outras coisas, que eu com 170, R$ 180 consegui fazer. Tranquilo. Então, acho que se tivesse um planejamento nessas pessoas com R$ 10 mil, talvez eles estariam faturando 10 milhões no ano. Então, é muita coisa que o pessoal olha e tenta fazer igual o que eu fiz também, só que aí peca num desses pontos. E aí, ferrou tudo. Vamos lá. E aí, uma das partes para alta performance com pouco investimento foi o complemento de todas as empresas que estavam linkadas, né? Então, nós precisávamos de um sistema gerencial que conectaria a nossa plataforma, que dentro do nosso planejamento chegamos a Tray. Precisaríamos de um controle de SEO excelente, porque nosso nicho demanda muito do SEO, e de várias outras ferramentas alinhadas, né? Então, com isso, com a Tray e o sistema gerencial, a gente teve que estudar sobre ERP muito. Então, hoje em dia, a gente trabalha em cima do e-commerce, em cima de um ERP. Vou deixar aqui de spoiler, a gente utiliza o Bling atual, que é uma ferramenta custo-benefício para nós, né? Então, lá a gente faz controle financeiro, a gente faz gerenciamento financeiro todinho da empresa por ele. Até eu estava comentando antes de entrar aqui na palestra com o pessoal da Magazine Luiza, que eu falei que eu faço o conciliamento da empresa de 5 em 5 dias. Aí o pessoal falou, mas de 5 em 5 dias, sim. Mas a maioria do pessoal que eu converso sobre faturamento, sobre conciliação, eles não falam para mim, não consigo conciliar meu e-commerce. Mas demoraram 30 dias, acumularam 30 dias. Então, a gente criou uma estrutura num dos nossos funcionários hoje em dia para fazer a conciliação de 5 em 5 dias. Então, a gente teve uma economia e teve um retorno dentro desse custo-benefício para compras e outros fatores financeiros, né? Então, aí alinhado a isso, a gente teve a gente alinhou a análise de SEO, né, com a escola do e-commerce. Por ali foi meu ponto principal para me tirar dúvidas e usar a ferramenta deles para analisar, e assim vinha o crescimento da empresa. E-books, e aqui é o ponto principal meu, que eu entrei para o sucesso da CPAPcare. Participar de redes sociais, grupos, Facebooks e WhatsApp. Sem isso, acho que a CPAPcare hoje em dia não seria nada, ou talvez a gente teria um custo assim de gastar 10 mil por mês para a empresa crescer. E dali eu tirei milhões de ideias. Eu sou o cara totalmente errado, porque se 10 pessoas estão fazendo igual, eu tento ser o 11º fazendo diferente dos 10. Então, eu coleto muita informação, estou o dia todo coletando as informações para chegar e manter o sucesso da empresa. E um dos pontos principais foram esses: redes sociais, grupos de Facebook e WhatsApp. Participo, acho que hoje, de uns 50 grupos de WhatsApp, mais ou menos. É loucura, muita gente fala para mim, é loucura, mas estou ali. Aquilo ali está servindo de exemplo para mim. Estou ouvindo, hoje em dia é como se fosse muita gente aqui em cima do palco dando um review de como é a empresa dele, o fluxo. Eu estou usando as partes negativas, maioria as partes negativas, para mim corrigir na CPAPcare. Uma das ferramentas de início, como a gente não tinha um editor de imagem, não tinha alguém para trabalhar as imagens, foi o Canvas, utilizamos bastante. E-mail marketing, a gente sempre procurou utilizar ferramentas gratuitas já para não ter custo, porque hoje em dia 0,01% da empresa que eu investi numa dessas ferramentas, se fossem pagas, nosso
nosso preço de venda já aumentaria e muita gente perderia mercado. E a plataforma de e-commerce, que é o principal hoje na empresa. Nosso maior fluxo hoje de vendas é pela Tray, né? A gente tem essa plataforma. Então, é o que atende a nossa necessidade. Então, tentamos desde o primeiro passo, planejamento, continuar com a Tray. Trabalhamos e muito para isso, para adaptar, ter soluções. Problemas tivemos muitos, mas tivemos soluções a curto prazo, né? E alinhando tudo isso, chegamos no sucesso. Então, acho que se hoje a CPAP Care não tivesse todo esse planejamento no início, talvez nem estaria aqui, talvez estaria em outro emprego aí, trabalhando, ou tinha voltado a ser militar. Não sei o que seria de mim. Mas o que eu deixo assim, de exemplo para a galera, né, que está buscando solução, acredito que hoje em dia muita gente está nos networks procurando uma solução, uma economia, algo que dê performance ao investimento no e-commerce, né, com custo-benefício. Uma das dicas que eu dou é planejar. Mas já estou 3 anos na minha empresa, eu vendo 2 pedidos por dia. Tem que ter planejamento. Alguma coisa está errado nesse ponto. Então, colocar no papel. Vamos ter que ficar 3 meses sem vender? Vamos ter que ficar 3 meses sem vender. Mas talvez os 3 meses sem vender vai ser seu retorno para o futuro. Talvez os 3 meses você ficou parado aqui, você ganha em 1 mês os 3 anos em faturamento você teria no fluxo que você estava vivendo. Então, de dica, assim, é planejar. Infelizmente, hoje em dia, o e-commerce tem que planejar e tem que estudar muito. Estudar muito. Eu sou um cara fissurado por leitura, vídeos, absorvo muito o que outras pessoas de e-commerce tá no dia a dia falando, Alexandre Nogueira, Alex Moura, essa galera, eu pego muita ideia deles, coisas que eles postam no Store. Então, hoje em dia, eu acrescento muito isso no meu conhecimento e na divulgação do e-commerce. E aí, é um dos pontos que entra, porque eu ajudo muito a galera da Tray, gratuitamente, não cobro nada de ninguém, e vem o retorno, né? Querendo ou não, a gente tem um retorno. Tem pessoas que eu nunca vi na minha vida, hoje estavam batendo ali, conversando comigo, pô, você é um sucesso, não sei o quê. Mas é um dos pontos, estudar e se planejar. E não deixar essa bola de neve que já está, às vezes, sendo uma bola de neve negativa para o seu e-commerce, continuar ela, tentar retrair ela, colocar no papel e falar, vamos se estruturar, vamos emitir nota, vamos fazer um planejamento, vamos chegar a uma conclusão certa sobre o que eu realmente quero para o futuro na empresa, porque eu já vi empresas falirem, já ajudei a empresa crescer de novo, já sem custo nenhum, tipo, ajudando o pessoal, dando dicas, e as dicas deram certo no custo-benefício. Estou devendo 100 mil para o banco e tem um estoque de 50 mil. Pô, dá para fazer dinheiro. Vamos lá no e-commerce, vamos estudar, vamos planejar, vamos listar e chegar, transformar esses 50 mil pelo menos nos 100 mil para cobrar o prejuízo que teve. A gente já conseguiu. Então, aí é um dos pontos que eu estava falando, né? Eu sigo essa mensagem ali, aprender, compartilhar e ajudar, é o que eu levo no dia. E eu acho que o pessoal de e-commerce tinha que ser dessa parte, né? Hoje em dia, antigamente o e-commerce era muito fechado. Eu tenho um sucesso no e-commerce, eu não compartilho nada. Eu tenho a receita do bolo, eu não compartilho nada. Infelizmente, hoje em dia não é assim. Se você não compartilhar, não vai ter outras pessoas analisando o seu mercado. E quando a pessoa começa a copiar, é porque você está fazendo sucesso. Só que se você não estudar essas pessoas que estão copiando e às vezes fazendo melhor, você fica lá atrás. Então, tipo, 9 pessoas copiou, você é o topo, essas 9 já passou, então já foi. Então, eu sigo muito isso. Eu estou aprendendo com os concorrentes, sou amigo de todos os concorrentes da empresa CPAP Care, porque eu quero tirar a ideia deles. Quero tirar. Direto, eles jogam um spoiler no WhatsApp, conversando com algum concorrente meu. Não sei o quê, porque eu estou testando a ferramenta. Eu falo, já está pensando em alguma coisa que eu não pensei. Já vou lá testar também, já tirei uma ideia dele. Então, eu sendo amigo dos concorrentes, eu consigo filtrar isso para o meu sucesso.
Aí sigo essa parte, né? Hoje em dia sou gerente nacional, entrei como gerente de e-commerce na empresa e eu que criei o projeto também, né? O planejamento todo, só que eu fui registrado como gerente de e-commerce na época da empresa e agora eu já sou gerente nacional e toco todo o projeto, né? Marketplace, a gente não tinha o foco de entrar em marketplace, porque a gente tem que fazer um pós-venda, né? Então, como a gente trabalha com produtos para apneia do sono, a pessoa tem que fazer uma polissonografia, tem que ter um acompanhamento médico. E os marketplaces, para nós, eram uma visão errada. Só que era um ponto errado que eu tinha sobre marketplace. E conversando com várias pessoas sobre marketplace, a gente chegou a uma visão diferente. Então, hoje em dia, a gente está em quase todos os marketplaces. Nosso faturamento cresceu muito por conta disso. Deu muito trabalho para nós, só que foi algo que começou a dar retorno para nós sem investimento nenhum. Então, lá eu não invisto em marketing, lá eu não tenho trabalho, coloquei meu produto ali, deixa rolar. Por mais que eu tenha que fazer um pós-venda, tenho que conseguir um telefone do cliente para fazer uma ligação, mas eu não estou investindo nada. Meu produto está ali. Se eu parar a minha loja hoje, ela está no marketplace vendendo. Então, é uma das dicas que eu dou para a galera direto. Tem gente que fala para mim, ó, tenho 5 mil em estoque em produto, mas eu não tenho dinheiro para investir em marketing. Para onde que eu vou? Marketplace. Tem que ir. Cria a loja, deixa a loja ali, não investe em marketing, conecta, marketplace, porque, infelizmente, tem que vir um retorno do dinheiro. Até eu estava conversando com o Dr. Carlos antes de entrar aqui na palestra também. No início, a gente não tinha dinheiro para investir em marketing. Então, a gente alinhou o marketplace para a gente fazer um levantamento de dinheiro no percentual para o marketing da loja virtual. Então, a gente aplicou uma porcentagem em cima do valor. Então, como estava tendo venda, porque as marcas são conhecidas, Americanas, Shoptime, esse percentual que a gente tinha na formação de preço, a gente utilizava ele como um lucro para investir em marketing na loja. Então, isso deu um retorno excelente para nós. No início da empresa, a gente fez a mesma coisa. Então, eu chegava a uma formação de preço, essa formação de preço, eu aplicava um percentual de marketing, então se eu vendi 10 mil, eu tinha 1%, esse 1% era para o marketing. Então, o que me fez eu investir em marketing depois de 5 meses foi esse planejamento inicial, na formação de preços dos nossos produtos. Então, no primeiro mês que a gente aplicou o percentual, a gente conseguiu marketing para 1 mês e meio. Nesse 1 mês e meio que a gente investiu em marketing, a gente conseguiu o retorno por investimento em marketing para 6 meses. Em 6 meses, a gente já tinha um porto seguro, dinheiro reserva até para aplicar em campanhas, por conta desse planejamento inicial. Então, foi algo que foi uma estratégia meio louca de início, que a minha gerente falou para mim. Minha gerente não, é a sócia da empresa, né, que tem mais porcentagem na empresa, falou, isso é uma loucura, tentar vender desse jeito, mas deu resultado. Apliquei depois em mais 4 lojas que eu ajudo, deu certo também. Então, foi algo que, trabalhando só com percentual. Muita gente hoje em dia trabalha com valores, né? Acho que o lance para o e-commerce é trabalhar com percentual. Porque, às vezes, um produto que você vender vai dar mais lucro se aplicando valor em outros produtos com valor mais alto. Vamos lá. E acho que eu falei pouco, hein, Pri? Mas vamos lá. Não tem problema, não. Depois a gente abre para perguntas, que tem muita gente querendo saber mais alguns detalhes do que você fez para esses 2 milhões aí. Então, fechou. Eu, inclusive. Então, para essa parte, né, de agradecimento, agradeço a Trey demais pelo retorno que a Trey deu. Tipo, a Trey acolheu nós. A gente foi uma empresa que iniciou lá sem conhecimento nenhum e a Trey acolheu. A Pri Toledo, pessoa que me ajuda e muito. E em nome da Cepapcare é um trabalho excelente que está sendo realizado pela Trey para nós, né? E aí vamos para as partes de perguntas, tá vendo? Tirar essas dúvidas dos 2 milhões. Ele já tinha feito um slide para pergunta, porque ele sabia que ia ter muita pergunta. É difícil passar a receita do bolo. Ele não quis contar tudo, mas um pouquinho ele já tem. Inclusive tem um cliente seu da loja aqui, viu? Tem? Tem aqui. Ele acabou de falar que ele é cliente da Cepapcare. Nem sabia que era você. Olha aí. Olha lá, 2. Mais um. Daqui a pouco a gente acha mais. Pra ver que a Cepapcare está crescendo, hein? Olha só. Perguntas?
De forma bem prática, Sim. quem quer começar com uma loja eletrônica, na maioria das vezes, qual é o grande erro que comete? O mais comum? Mais comum de início para eletrônicos, se eu não tenho investimento em marketing, eu já parto para o marketplace. Eu subi três lojas, não sei se você está querendo subir nesse segmento, né? Eu ajudei 3 lojas na parte de eletrônicos e o investimento é marketplace. Tem que atacar no marketplace. Não tem visão para a loja se você tiver muito dinheiro. Hoje em dia, se você tiver um investimento aí, vou colocar já 10 mil de início num Google AdWords, vai ter retorno. Então, se não tem esse dinheiro, marketplace. Todos de eletrônico eu mando direto para o marketplace. Não tem nem outra resposta de início. Mais alguém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Ninguém, gente? Oi? Qual é o segundo erro mais comum? Qual é o segundo erro? Ninguém quer saber mais sobre os 2 milhões. Não. Todo mundo ficou satisfeito. Todo mundo aqui vende 3, 4 milhões. Os 2 milhões é economia. Tem que economizar para chegar nos 2 milhões e planejamento. Esse é o segredo. A parte mais interessante que o Jefferson comentou aqui é a questão do segmento dele. É muito nichado, é muito específico. Quem aqui já tem loja virtual? Nossa, bem poucas pessoas, né? Essas lojas são na Tray? Sim? Olha, que bom, hein? Senão, que bom. Né? Senão a gente ia conversar. Exatamente. Sim. Tem uma pergunta aí? Eu estou indo aí. Mas o diferencial da CPAP é porque eles são um segmento muito nichado. E, às vezes, a maioria das pessoas que não tem e-commerce fica se perguntando por onde começar. Qual é o caminho, qual é o produto, o que eu vou vender. Eu tenho um produto muito específico e eu não vou conseguir vender no Marketplace X ou Y, na loja A, na minha loja própria. E ele é um exemplo de que o segmento mais nichado do nichado, né, que é a apneia do sono, que são alguns aparelhos específicos. De vez em quando eu entro na loja dele e falo, mas eu nunca vou usar um negócio desse, como que ele vende? E tá aí, vendendo 2 milhões. Cadê? Aqui. Boa tarde. Boa tarde. Na questão de escalabilidade, no momento você está vendendo para o Brasil inteiro, certo? Sim. Mas quando você começou, você já tinha essa visão de vender para o Brasil inteiro, correto? Sim. E sobre a questão da logística, como que você conseguiu ter um resultado para vender para o Brasil inteiro e ainda por cima atender esses clientes sem gastar a parte pessoal? Tipo, essa é uma pergunta boa, parte de logística. Então, início, nosso trabalho foi com os Correios, né? Então, a gente já tinha um percentual aplicado à formação de preço para a logística. Então, a gente, de início, começou com 1%, trabalhando com os Correios e, mesmo assim, tentando dar frete grátis acima de R$ 299. Nossos produtos, o ticket médio é em torno de R$ 2.000. Isso, para nós, dar o frete grátis foi uma questão de quebrar a cabeça, perder muitos cabelos, e perdi muitos cabelos para isso, chegar nisso. Mas o nosso planejamento inicial foi ter representantes em cada estado. Então, eu estudei o mercado, vi que tinha empresas que usavam fisioterapeutas como representantes, e a gente acabou fazendo, com esses fisioterapeutas, estoques locais. Então, no segundo mês, eu tinha fisioterapeuta meu lá em Manaus com 0,5 do meu estoque. Então, o cliente ia lá e retirava lá, direto. A gente vendeu, a gente ligava para o cliente, tem um fisioterapeuta nosso, tem um produto à pronta entrega. Aí ele ia lá e retirava. Então, como nossos produtos eram em torno de 2,5, 3 quilos, o custo é alto para enviar um Sedex para lá, daria em torno de R$200. Então, a gente deixando o estoque parado lá foi sensacional, mas foi uma ideia de louco também. Eu trabalho com loucuras hoje em dia. Eu crio loucuras e vou lá e arrisco tudo. E um dos pontos que deu resultado, hoje em dia, há um mês atrás, a gente abriu um centro de distribuição em Barueri, já por conta disso. Com o crescimento, a logística para São Paulo, saindo de Goiânia, aumentou e muito. Então,
A gente gastava, às vezes, comprando no distribuidor, R$ 10.000 em frete para chegar os produtos até nós. Hoje em dia, a gente gasta 250 para ir lá retirar no estoque em Barueri. Então, e para atender os clientes em São Paulo, a gente gastava em torno de R$ 70 a R$ 50. Então, agora a gente está pagando R$ 19. Então, planejar, a gente chegou a esse ponto que tinha que planejar essa parte de logística também e chegamos à conclusão, vamos abrir um centro de distribuição em Barueri. Mas a nossa previsão é abrir um centro de distribuição em cada capital. Ou fazer um triângulo no Brasil e tentar atender tudo. Mas aí a gente tem esse ponto dos representantes. Então, tem um representante hoje em Santa Catarina, tem um em Belo Horizonte, tem em Manaus, Pernambuco, tem em quase todos os lugares tem fisioterapeutas. E aí eles já dão esse pós-atendimento também. O cliente compra lá, eu não consegui me adaptar com a máscara, ele já vai direto nesse fisioterapeuta e a gente paga uma taxa para o fisioterapeuta. Então, foi a parte de estratégia para a nossa logística. Ô Jefferson, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, parabéns pelo atendimento de vocês. Obrigado. Meu pai comprou uma máscara com vocês, veio maior. Ele achou que era um tamanho, veio maior. Nossa. A troca, eu troquei com vocês o WhatsApp e realmente resolveram o meu problema. Que bom que deu tudo certo. Parabéns. Obrigado. Outra coisa, você comentou aí que você está pensando em ter centros logísticos Sim, em vários locais, você compra de distribuidor. sim. Você chegou a levar em conta a parte tributária em algum momento? Sim, chegamos a essa parte. Hoje em dia, a gente, para todos representantes que a gente manda, a gente tem o CFOP, que o contador já estabeleceu, a gente manda. Então, lá na observação dessa nota já vai que vai ser faturado em outro estado. Aí depois, como a gente não paga de FAO ainda, por conta do Simples, né, está enquadrado na lei do Simples, então essa taxa, esse controle ficou tranquilo. Agora a gente vai partir para o lucro presumido, que a gente vai para o Espírito Santo para tentar incentivo fiscal. E aí que vai entrar essa estratégia do imposto fiscal. A gente vai ter que estudar estado por estado, o produto ali dentro vendendo, saindo talvez dali para outro estado, porque perto não tem para atender a necessidade, e aí vai ser mais uma dor de cabeça. Mas, por enquanto, ainda está tranquilo ainda. O controle, tudo automatizado, nossas notas caem no Bling, emite automático, vai, tudo configurado. Mas, quando partir para o lucro presumido, vai ser uma dor de cabeça aí. Beleza? Mais alguma pergunta? Eu tenho uma. Sim, Posso perguntar? claro que pode. Pedro. Também quero ter um e-commerce, gente. Só ele com 2 milhões não dá, né? Para quem está começando, qual é a melhor opção de estoque? Estoque próprio ou estoque direto do fornecedor? Se tiver um dinheiro para investir, estoque próprio. Se não tiver, aí partir para um contrato de consignado e tentar pegar o estoque. Hoje, que eu não falei aqui, 50% a gente já está pegando do fornecedor como consignado. Então, a gente tem a disponibilidade do estoque dele, a gente aplica isso no site e a gente vendeu, ele fatura. Vendeu e fatura. A gente fez uma estratégia em questão a imposto, em questão a manter a privacidade do cliente, para eles não controlarem. A gente colocou um funcionário nosso dentro do distribuidor. Então, a gente está pagando um funcionário para trabalhar só para emitir nossos pedidos. Mas esse processo de trabalhar com consignado ficou mais para o B2B. Que aí, dentro do distribuidor, ele não tinha um trabalho todo de B2B, a gente descobriu essa falha dele e fomos lá trabalhar esse B2B online. Porque ele, como não investia, a gente descobriu a falha e ele aceitou fazer o contrato. Não sei se amanhã, talvez, ir escutando aqui a palestra, a gente não perca o contrato, mas, por enquanto, está funcionando. Então, para mim, o melhor caminho é começar com um fornecedor direto. Sim, se não tiver dinheiro... Eu não tenho dinheiro, eu não tenho 2 milhões. Então, partiu fechar parceria com o fornecedor e divulgar. É o que os nossos representantes estão fazendo, né? Tem muito fisioterapeuta que quer seguir nesse segmento e ele não tem investimento em dinheiro. Então, ele pega nossos produtos, tem estoque, ele pode vender pelo preço dele e aí ele já tem uma taxa de preço consignado em tabela quando ele faz o contrato. Então, às vezes, ele no site está 3 mil, mas ele vendeu por 4 mil, então ele tem um lucro muito bom aí. Obrigada. Fala, Jeff, beleza? Fala. Eu queria perguntar que você comentou sobre o pós-venda dos marketplaces. Sim. Como é que você está lidando com isso? Visto que, por exemplo, quem vende no Magalu, no B2W, sabe que é difícil ter contato com o cliente. Sim. Eu queria que você me explicasse.
Então, com essa parte de pós-vendas por marketplace, a gente está tentando de tudo ali pelos aqueles números que aparecem. Só que agora a gente começou a utilizar uma ferramenta do Serasa que faz busca de dados, né? Então a gente consulta o CPF dele, pega todos os telefones que está vinculado quando a gente não consegue contato e vai por essa estratégia. Porque nós temos que fazer o pós-venda. Porque o cliente, às vezes o cliente compra lá na Magalu um aparelho. Às vezes é um aparelho de pressão fixa, tem que definir uma pressão, pode matar ele. Ele não sabe desse risco, mas a gente sabe. Dependendo o nível de pressão, pode sufocar ele e morrer. Então, a gente não conseguiu o contato, a gente vai lá no Serasa, faz uma busca pelo CPF, acha todos os telefones, seja até da sobrinha dele que está vinculada. E aí liga, entra em contato. Por enquanto está dando certo, ninguém processou nós ainda por privacidade de dados, mas está funcionando. Ninguém morreu também. Para de contar esses segredos, hein, Jefferson? Tá vendo? Ele faz loucura mesmo na Loucura, estratégia mas... da loja. Jefferson, obrigada.